Para começar, pastor, eu gostaria que o senhor definisse o que é teologia do pacto. Tem uma obra muito boa, publicada em português, do Palmer Robertson, Cristo dos Pactos. Excelente obra. E ele fala da dificuldade de conceituar o termo pacto, né? Conceituar sempre é muito complexo, porque conceituar envolve não apenas você ser capaz de dizer o que significa, mas quando você lê, você conseguir capturar toda a imagem do conceito. Então, existem muitas tentativas de definição. Eu penso que a gente não tem uma perfeita. Eu prefiro, e aqui eu prefiro entender ou expor o conceito do pacto pelos elementos do pacto. Então, por exemplo, se eu pudesse definir quais são os elementos de um pacto, a gente pode entender o que é um pacto. Então, Palmer Robertson diz assim, o pacto ele é soberanamente administrado. Então, nós podemos pensar, existe um Senhor, que no caso Deus, que faz um pacto com alguém, no caso, antes da queda, com Adão, com Cristo, né, e a igreja. E esse Deus que faz um pacto, ele estipula regras. Então, ele estabelece as regras do pacto. Essas regras, cumpridas, elas têm as bênçãos, não cumpridas, ela tem as maldições. Certo? E há o caráter da aceitação do acordo pela parte daquele com quem ele entrou em aliança. Então, se eu pudesse então voltar aqui um pouco, seria o pacto seria o Deus eterno que estabelece uma aliança segundo as suas estipulações, sendo elas obedecidas, as promessas são manifestadas, sendo ou as bênçãos manifestadas, sendo essas leis quebradas, as maldições são estabelecidas, não é? E isso tem um acordo aceitável. O indivíduo, o outro, aceita o acordo. Então, nós pensarmos no pacto, nós iríamos pensar nesses elementos que formam a estrutura de um pacto. Se nós pensarmos assim, talvez a gente consiga capturar melhor a imagem. Entendi. Pastor, qual é a origem dessa doutrina? Ela é recente? Algum reformador tratou sobre ela? No sentido da história da igreja, qual é a origem da teologia do pacto? É importante ter consciência que a gente tem essa doutrina muito melhor formulada, não é, na reforma e pós-reforma. Mas não tenha dúvida que os conceitos da doutrina do pacto eles estão nas escrituras sagradas. Então ele não tem uma origem extra-bíblia. E os pais da igreja, não tendo modelado esse conceito como um todo, você tem os princípios desse pacto, todos eles muito bem ordenados em vários e vários pais da igreja. Entretanto, no período um pouco anterior à reforma, e pós-reforma, que você vai ter esse conceito muito mais definido e delimitado. Entendi. O senhor falou que ela tem base nas escrituras. Onde podemos encontrar nas escrituras esse conceito? Quando eu estava estudando um pouco sobre a teologia do pacto, através desse livro que o senhor falou, que é Cristo dos Pactos, estava dando uma lida nele, o autor ele trata muito dos sinais do pacto, ele trata muito da questão do acordo, do próprio Deus jurar, e não o homem jurar pelo pacto, mas o próprio Deus jura, o próprio Deus jura pelo pacto que ele está fazendo. Então, onde a gente encontra esse conceito nas escrituras, assim? Onde a gente vê o pacto? Muitas pessoas têm dificuldade quando a gente, praticamente os meus colegas, que pensam diferente de mim, eu falo, não, o pacto começa em Adão. Mas ele diz, sim, mas onde está aqui o nome pacto? Onde está aqui
você pode definir que aqui tem uma aliança. E eu vejo que a gente tem um pouco essa dificuldade. E eu trato mais a questão do conceito ali, do conteúdo que está ali de maneira nas escrituras. Onde a gente encontra esse conceito de pacto nas escrituras? Vamos lá. Se você perguntasse para mim qual é o que a doutrina do pacto é para a teologia reformada, eu diria que ele é a coluna vertebral. A doutrina do pacto, ela é a coluna vertebral da nossa teologia reformada. Uma doutrina reformada que não é fundamentada na doutrina do pacto, ela tem escoliose, ela tem problemas de ordem estrutural, certo? Dito isto, quando eu afirmo que a teologia do pacto ela é o que nós chamamos de coluna vertebral da essência, da estrutura da teologia, é porque todas as outras teologias só fazem sentido nela. Por exemplo, Gerhardus Voss, que tem um livro chamado A Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, publicado pela Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Gerhardus Voss, ele diz o seguinte, ele diz que Deus não se revela numa universidade, Deus se revela no pacto. O que significa? O que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que as teologias, quando elas são tratadas na universidade, elas entram em conflito, em atrito. Então, quando você pega a doutrina da soberania associada à doutrina da responsabilidade humana e você lida dentro da academia, simplesmente, ou você cai no determinismo, ou você vai cair no livre-arbítrio extremo, certo? Em todas essas escrituras. Você pode cair em dois erros gravíssimos. No pacto, elas fazem sentido. Porque dentro do pacto você concebe a ideia do Deus que condescende com o homem, não é? Ao mesmo tempo governa todas as ações desse homem. Então, isso só é possível dentro do pacto. Eu não entendo misericórdia fora do pacto. Eu não entendo doutrina da predestinação fora do pacto. Veja, nós somos predestinados em Cristo antes da fundação do mundo, não é? Então, o conceito de um pacto eterno é que dá o sentido para a ideia de uma doutrina da predestinação. Então, primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu só queria deixar isso claro, porque talvez essa fosse a melhor questão para mim, que é o que é a teologia do pacto? Não só conceitualmente, mas em termos de fundamento, ela é a nossa coluna vertebral. Sem a doutrina do pacto estabelecida, nós temos dificuldade, e é por isso as muitas dificuldades dentro da teologia reformada, é porque pensa-se reformado sem uma coluna vertebral. A pessoa é uma teologia amorfa, certo? É difícil de se estruturar. Bem, então, voltando à sua questão que você colocou, onde é que eu posso ver esse conceito? Então, a teologia ela é estabelecida com base em dois princípios, certo? Primeiro, existe a doutrina e a verdade que é declarada expressamente na palavra de Deus. E existe uma verdade que é logicamente deduzida dela. No capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, parágrafo 1 e 2, você vai encontrar essa declaração. Até em inglês se usa essa expressão boa e necessária consequência. Em português se traduz por logicamente deduzidas das Escrituras. Então nós temos doutrinas que são fundamentadas expressamente na palavra e doutrinas que são fundamentais para a igreja, mas que são extraídas logicamente deduzidas das Escrituras. Há uma pergunta de um colega que diz assim, ou de um amigo meu, qualquer pessoa diz assim, veja, eu não encontro a palavra pacto aqui. A pessoa que defende uma coisa dessa, ou ela rejeita a doutrina do pacto com base nesse argumento, ela não está imaginando para onde ela está sendo conduzida. Ela está se abraçando com as maiores heresias da história. Porque os que defenderam esse conceito foram os que negaram a ideia de Cristo ter duas naturezas, humana e divina. Porque onde é que está no texto essa declaração expressa? Segundo, doutrina da Trindade. Onde tem um texto que tem a doutrina da Trindade estabelecida? Veja, as maiores heresias da história, elas são estabelecidas pela negação desse princípio tão básico, que é a doutrina, ela é logicamente deduzida das Escrituras. É um aspecto dela. Então, por exemplo,
quando os saduceus chegaram num embate com Cristo, negando a ressurreição. Então Jesus Cristo vai dizer assim, eu vou mostrar para vocês que vocês estão errados. Aí Cristo vai e cita um texto lá de Êxodo. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é Deus de vivos e não de mortos. Ora, onde esse texto está dizendo da doutrina da ressurreição? Então, qual é o princípio aqui estabelecido? Se ele não usar o princípio daquilo que é logicamente deduzido das Escrituras. Vou dar outro exemplo prático para você. Romanos 15, verso 4. Todas as coisas que foram registradas na Bíblia foram registradas para que vocês tenham esperança, diz Paulo aos Romanos. Ora, ele está dizendo que há uma consequência boa na informação. Ela leva o indivíduo a ter esperança. Veja, eu estou dizendo que todas as narrativas bíblicas me levam a ter esperança. Então eu sei que eu vou deduzir isso das Escrituras. Paulo disse lá em Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para que o homem seja perfeitamente habilitado a boa hora. Como é que eu posso fazer isso se eu não tiver a consciência de que aquela verdade ela tem um fim, e esse fim ele é deduzido logicamente da própria palavra? Nem todo texto vai ser expressamente declarado isso, mas eu sei que toda a Escritura me leva a isso. Você entende? Então, a doutrina do pacto, ela não está estabelecida no versículo. Me cita o versículo da Bíblia. Aí, realmente, aí você vai ter dificuldade. Eu gosto muito de dizer, a gente acabou conversando, eu não perguntei seu nome. Luan. Luan. Veja, Luan. Veja só como a Escritura nos ajuda nesse aspecto aqui. A primeira vez que a palavra eleição aparece na Bíblia, lá em Deuteronômio capítulo 7. Não foi por causa porque vocês são mais numerosos que eu vos escolhi. Eu vos escolhi porque eu vos amei. Então, a pessoa que defende essa tese, mas defende o 5 pontos calvinista, ele diz que há eleição antes de Deuteronômio. Mas só em Deuteronômio, capítulo 7, aparece essa palavra. Você entende? O conceito não está na expressão da palavra, está na lógica da dedução das Escrituras. Né? E isso leva a umas declarações. Né? Então, só para que entenda que nesse primeiro momento é importante nós entendermos que aquilo que nós vamos falar e conversar, né, à luz das Escrituras, eu não vou te dar um versículo, nem espere um versículo que vai definir tudo isso que eu falei, mas eu vou lhe mostrar nas Escrituras que isso é deduzido da palavra de Deus, com muita clareza. Entendi. Fantástico, pastor. Por que a teologia do pacto é importante para compreendermos as Escrituras? Por que ela é importante? Porque nós lidamos com a realidade da eternidade e da história. Certo? Então, você imagina o Deus que se revela a sua criação. Vamos pensar lá no Éden, antes da queda, onde não havia pecado. A relação entre a relação Adão e Deus, o Criador, era uma relação criador-criatura. Nada que Adão fizesse como obediência a Deus poderia fruir algum benefício da parte de Deus para ele, como toda criatura deve obediência ao seu Criador. Mas Deus, então, estabelece um pacto com ele. E nesse pacto, eu não entendo as relações de benefício da... Alô? Só um momento. Acho que deu uma travada aqui. Eu acho que e também está dando assim a sua voz tá saindo bem. Eu acho que porque é minha internet, mas agora aqui eu ativei outra internet que é melhor. Então eu vou refazer a pergunta. Que aí o senhor, como está no início, por que a teologia do pacto é importante para compreendermos as Escrituras? O senhor estava desenvolvendo essa pergunta. Então, por causa dessa relação, né,
da eternidade do Criador e da criatura. Não existe como a criatura receber algum benefício do Criador naturalmente, se não for por meio de um pacto. Certo? E aí eu vou lhe mostrar um outro aspecto pós-queda. Antes da queda é uma estrutura, depois da queda. Por que quando Adão pecou, não havia uma promessa para ele, naquele pacto, de que se ele se arrependesse, Deus ia perdoá-lo? Interessante. Porque não havia naquele pacto essa declaração. Junto com aquela queda, junto com aquele pecado, havia a morte, e houve a morte de toda a raça humana. Todos que nascem nessa terra nascem como filhos de Adão, ordinariamente mortos nos seus delitos e pecados. Já no pacto da graça, e obviamente isso é revelado na eternidade, acontece na eternidade, mas é revelado na história pós-queda, não é? Nesse pacto da graça, nós temos previsto nele o perdão. Por exemplo, Deus diz lá no Salmo de número 89, no pacto que Deus faz com Davi. Ele diz, versos 15 até 5, do capítulo 89 do Salmo. Ele diz assim: se os teus filhos se desviarem da minha lei e abandonarem o meu caminho, eu os açoitarei com açoite de homem, mas a minha misericórdia não se apartará deles. Perceba, há uma declaração de que ele iria perdoar o pecado do povo. Essa é a declaração, isso está previsto no pacto. O que naturalmente todos nós receberíamos era eternidade de condenação, porque qualquer pecado nos levaria a isso. Mas por causa do pacto, o arrependimento, a eleição, a salvação, a pregação, a obra do Espírito, tudo isso faz sentido. Porque Deus estabeleceu esse princípio do pacto. Nós temos, então, essa unidade que nos leva a compreender toda a Escritura. Fantástico. É justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, quando o senhor falou dessa questão da unidade da Escritura. A teologia do pacto, ela une ou divide o Antigo do Novo Testamento? Certamente ela une. A doutrina do pacto, ela lida com as dispensações, mas não é dispensacionalista. Ela lida com as dispensações no sentido de que o pacto ele é o mesmo pacto pós-queda. Ele é revelado a Adão pós-queda, ele é revelado a Noé, ele é revelado a Abraão, ele é revelado a Moisés, é revelado a Davi, entende? A Jeremias no capítulo 31. O mesmo pacto e aspectos desse pacto vão sendo descritos. É por isso que, quando Jesus Cristo diz lá, esse é o sangue da nova aliança, né? Então, o novo aqui não é o inovador, não é o que rejeita o passado, é o renovado. É como nós, a mesma imagem bíblica do corpo glorificado. Nós temos um novo corpo, né? Um novo céu e nova terra, que é essa terra e esse céu transformado, que é o nosso corpo transformado. Quando você fala uma nova aliança, você está falando de algo novo, no sentido de que não havia nenhuma relação com o antigo, mas exatamente a plenitude, a completude dos pactos da antiga aliança. E aí você tem uma plena conexão entre eles. Certo? Essa é a distinção. Perfeito, pastor. Hoje é muito comum na igreja brasileira as pessoas pegar aquele ensino de Jesus, que ele fala que se deve cumprir somente 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar o seu próximo. E hoje, as igrejas brasileiras têm muito isso. Eles descartam o Antigo Testamento, descartam os mandamentos, e a fala deles é, não, a gente só deve amar a Deus e amar o nosso próximo. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Isso seria uma distorção das Escrituras? Se o que eles estão dizendo é o que a Bíblia está dizendo, ok. Mas o que eles estão dizendo não é o que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia, quando diz assim, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo, ela está resumindo os 4 primeiros mandamentos, que diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão,
lembra o dia de sábado para o santificar, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, entende? Não dirás falso testemunho, não tomarás, não cobiçarás. Esses mandamentos, eles refletem o princípio, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eles, ao afirmarem isso, estivessem afirmando o que a Bíblia está afirmando, ok. Mas quando eles usam esse conceito para negar todo um princípio da antiga aliança, do Antigo Testamento, isso é um grande equívoco. Por quê? Como o texto de Paulo aos Romanos, que diz assim, nós não estamos mais sob a lei, mas sim debaixo da graça. Então as pessoas imaginam que Paulo está afirmando que então a lei já não tem mais nenhum valor para nós. O que tem valor para nós é apenas o amor. Né? Ora, o que a lei tem sobre nós, e está lá em Gálatas capítulo 3, verso 10. E então eu queria só fazer uma análise rápida para que a gente pudesse entender. Paulo diz lá em Gálatas 3,10 o seguinte: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, há um princípio que foi ordenado a Adão no Éden. E Adão deveria não comer do fruto daquela árvore. Ao comer do fruto da árvore, ele quebrava toda a lei de Deus. Alguém pergunta, como Adão sabia disso, obedecer à lei de Deus? A lei estava no coração dele. Ele foi criado sem pecado. Mas Deus deu uma lei positiva, onde comer ou não comer do fruto era obedecer ou não obedecer os seus mandamentos. Esse é o chamado lei positiva. Porque Paulo dizendo em Romanos 2, 14 e 15, quando ele diz que os gentios, quando eles fazem o que é reto, eles estão agindo de acordo com a lei. Ora, se os gentios que estão longe de Deus agem de acordo com a lei, imagina Adão, que foi criado sem pecado e foi colocado por Deus no jardim, ele também tinha a lei no seu coração. E vem a pergunta ainda. Lembra de Davi, quando no Salmo 51, confessando o seu pecado, da quebra do 7º mandamento, que é não adulterarás. E Davi diz assim, pequei contra ti somente, pequei. Vamos voltar lá para José, na casa de Potifar, bem antes dos 10 mandamentos terem sido formalmente entregues. Quando a mulher de Potifar tenta José, ele diz para ela, eu não posso pecar contra Deus. De onde José tirou da mente dele que deitar com uma mulher que não era sua era pecar contra Deus? E Davi, que vem bem depois de Moisés, diz, eu pequei contra o Senhor. Porque essa lei, ela estava no coração, havia ali. Não era, obviamente, vamos entender, isso era ainda, apesar da queda, ainda havia resquícios disso no coração do homem. Certo? Então, nós temos aqui um princípio claro. Deus exige que o homem obedeça a sua lei perfeitamente. Se você rejeita Cristo e quer ser salvo por sua própria obediência, você está debaixo de maldição. Você está debaixo do pacto das obras, que você seria salvo pelo seu próprio mérito. No pacto da graça, você é salvo pelos méritos de Cristo. Não havia salvação no pacto das obras, porque não havia pecado. Entende? Mas depois da queda, há necessidade de arrependimento. E eu sou salvo pela justiça de Cristo. Eu não posso mais obedecer à lei perfeitamente. Então, nós estamos todos debaixo de maldição. Se você lembrar do texto de Gálatas 3, 10, na sequência, ele vai dizer assim, Cristo veio e se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Para que ele se tornou maldição? Para que as bênçãos de Abraão chegassem até os gentios. Veja que coisa interessante. O que foi prometido a Abraão seja dado aos gentios. Dessa forma, e assim, tentando falar um pouco menos rápido, mas pausadamente, mas tentando ser lógico no meu raciocínio, a maldição se dá porque nós somos transgressores da lei. Se você rejeita Cristo e quer ser salvo por sua obediência, você está debaixo de maldição. Então, o que é que a lei não pode fazer mais comigo quando eu estou com Cristo? Me condenar. Paulo diz, eu não estou mais sobre a lei, estou sobre a graça. Então, foi tirado em Cristo a maldição da lei. Agora, como o salmista no Salmo 1, a lei é meu prazer do Senhor. Ela não me... Eu não perco a minha salvação por causa das minhas fraquezas e lutas diárias contra o pecado. Como Paulo disse em Romanos.
aquele que está em Cristo já não há mais nenhuma condenação. Ora, se eu entendo dessa forma, o que é que eu estou dizendo? A lei de Deus, ela requer perfeita obediência. Deus requer perfeita obediência. Se eu não posso obedecer, eu estou debaixo de maldição. Se eu estou debaixo de maldição, Paulo diz em Romanos e Gálatas, maldito todo aquele que não permanece. Veja, o que é permanecer aqui? É continuamente. Não é um dia obedecer. Que não permanece. Em uma lei, ele diz, em tudo que está escrito no livro desta lei. Não é apenas um mandamento. Todos. Não basta guardar um. Eu tenho que guardar todos. Não é? Para obedecer. Ela exige de mim obediência contínua, perpétua, perfeita e pessoal. Nós nascemos em pecado e não podemos mais conquistar a salvação. Aí você vai encontrar o evangelho. Você entende? Porque a lei vai me levar para Cristo. A lei vai me levar para Cristo. E Cristo vai me trazer de volta para a lei. A lei vai dizer... você não pode... É isso que você tem de fazer. Aí eu vou dizer... Ai de mim, eu estou perdido, eu não posso ser salvo. Então ela diz... Eis aqui o filho do Deus Altíssimo. Ele cumpriu toda a lei em teu lugar. Ele cumpriu toda a justiça. Ele satisfez toda a justiça. Né? Você precisa crer nele. Aí você chega e encontra alívio para a sua alma. Aí ele diz, agora volta para a lei e ama os meus preceitos. Faça da minha lei o teu prazer, a tua alegria. Não é? E aí nós vamos cumprir os mandamentos do Senhor, não para sermos redimidos, mas para sermos santificados. E como gratidão pela bondade de Deus. Ora, Luan, isso não está no Novo Testamento simplesmente, isso está no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20. Nós falamos, a partir do verso 2 e 3, das leis. Não terás outros deuses diante de mim. E aí por diante. Mas a introdução é mais preciosa. A introdução diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3 coisas ele diz. Ele diz lá no Êxodo, para que Israel guarde a lei. Primeiro, eu sou Senhor. O Senhor, eu sou o soberano. E todos vocês são meus súditos. Esse era o suficiente para que todo mundo se submetesse à sua lei. Mas ele argumenta mais com a igreja. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. A palavra teu é a linguagem pactual. Qual o princípio do pacto? O pacto é, eu sou o teu Deus, tu és o meu povo. Você entende? Essa é a linguagem pactual. Eu sou o Senhor teu Deus. Então eu sou o Deus do pacto, eu fiz uma aliança contigo. Ele me dá um terceiro argumento. Eu sou o teu redentor. Eu te livrei da casa da servidão. Sabe por que você tem que amar a minha lei? Porque eu sou soberano. Porque eu sou Deus do pacto. E porque eu te libertei do cativeiro. Ele não deu a lei para libertá-los do cativeiro. Ele deu a lei para que eles vivessem como quem foi liberto do cativeiro. Agora eles andam segundo o padrão de Deus. Já no Antigo Testamento é assim, no Novo Testamento também o é. Só que eles resumem a linguagem. Eles pegam um resumo que é amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Entende? A lógica bíblica é irrefutável. Aquele que quer ser salvo pela lei está debaixo de maldição. É disso que o crente está livre. A maldição da lei foi tirada de sobre nós. Mas agora, nós podemos obedecer a lei de Deus. Porque nós não obedecemos para a nossa redenção. Porque nós somos salvos pela graça somente, pela obra de Cristo. Que cumpriu a lei em meu lugar. Que satisfez a justiça em meu lugar. Deixa eu encerrar esse argumento, dizendo o seguinte. O que era exigido de Adão é exigido de você, é exigido de mim, de todo ser humano. Jesus Cristo veio e fez isso. Deixa eu lhe dizer, o que era exigido? Que ele cumprisse toda a lei. Lembra do dia do batismo dele com João Batista, lá em Mateus 4, Mateus capítulo 3, melhor dizendo, quando ele chega para ser batizado, João Batista diz assim, eu deveria a ti, tu vens a mim. Aí Jesus diz, importa que se cumpra toda a justiça. Eu vim para cumprir toda. Veja,
ele tem que andar na lei todo o tempo, ele nunca cometeu um pecado. Como é isso? Ele nunca quebrou a lei. Mas que mandamento, que grau de obediência ele teve? Que grau de obediência ele teve? Então João diz, não há amor maior do que esse. O amor dele excede qualquer amor. Mas tem outro aspecto. Ele obedeceu até quando? Só na juventude? Só num tempo? Filipenses 2, verso 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não por usurpação, mas Deus por natureza, se fez servo e foi obediente até a morte. Você entende? Da encarnação até a morte. Ele permaneceu em obediência até o dia da morte. O que era exigido da lei, o que era exigido de mim e de Adão, nós estamos caídos e somos incapazes. Então nós estamos andando no escombro, tentando ser salvo pela nossa própria força. E veio Jesus Cristo. E toda a lei, quando ela cumpre a lei em nosso lugar, quando ele cumpre em nosso lugar, pelo Espírito nós somos unidos a ele quando cremos no nome dele. E a justiça dele é imputada a nós. Dessa maneira. Obrigado, pastor. Sensacional. Glória a Deus. Nesse sentido da lei, eu lembrei até dos Salmos aqui agora, que diz que a verdade e a justiça, elas se beijaram. Salmo é muito forte. Qual a função da lei no pacto? O senhor falou um pouco sobre a lei, e o senhor tirou uma dúvida, até eu estou lendo Romanos com minha esposa, e eu estava justamente, eu ia perguntar isso, eu ia fazer uma pergunta pessoal minha, e até falar para o senhor. Antes de fazer essa pergunta que eu iria fazer, eu quero fazer essa pergunta que o senhor desenvolveu. A lei cravada no coração dos gentios é a lei moral de Deus, podemos dizer que são os 10 mandamentos? Ou é uma lei, como o senhor falou, positiva, a lei da consciência, que o homem ele sabe o que é certo e o que é errado? Isso é uma dúvida pessoal minha, eu vou aproveitar que o senhor tocou nisso, eu gostaria de... Veja, por que o homem ele tem um senso de fidelidade, mesmo não amando ao Senhor, não é? De respeito, né? Preservação da vida, não matarás. Isso porque ele é criado por Deus, não é? E quando ele tenta sufocar isso, obviamente, para satisfazer o coração dele, mas sim, são aspectos da lei que veja bem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? Então, segundo Colossenses e segundo Efésios, Colossenses capítulo 3 e Efésios capítulo 4, você vai encontrar lá que a imagem de Deus o homem foi criado na verdade, em retidão e em santidade. Então, esse homem, esses valores, esses preceitos estão no homem mesmo caído, entende? Mas deturpado pelo pecado, desfigurado pelo pecado. É por isso que você vê ainda lampejos disso na sociedade, porque o homem ainda preserva, mesmo caído, esses padrões que ainda permanecem neles. Mas não passa de reflexo disso. Isso vai condená-los, não é? Eles olham para a criação e adoram a criação, não adoram o Criador. Eles se submetem a ela e eles então sufocam a verdade de Deus, tá certo? E mais um ponto importante, a verdade de Deus não está no coração do homem, está fora dele. Mas como ele foi criado à imagem de Deus, ainda existe nele esses aspectos próprios da imagem de Deus no homem, apesar de ser desfigurado por causa do pecado. Entendi. Continuando, pastor, qual é a função da lei no pacto? Qual é a função da lei no pacto? Veja, se você me perguntasse assim, qual é a relação entre pacto das obras e pacto da graça? O que é que unifica os dois pactos, né? Isso é uma pergunta importante, de variadas respostas, certo? Particularmente, eu sigo uma linha particular de pensamento,
eu penso que o que unifica o pacto das obras e o pacto da graça é a justiça, não a graça. Deixa eu dizer por quê, porque eu vou lhes dizer o papel da lei, certo? Por que é a justiça? Como Adão pecou, não é? Ele foi criado em retidão, justiça, santidade e conhecimento. Aí ele peca contra o Senhor, não é? E ele então se torna culpado. Ele precisa ser justificado. Deus não mudou as suas exigências. O que ele exige de Adão, ele exige de mim, exige de você. Só que imediatamente ele promete Cristo. Nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. O proto-evangelho conhecido. Quando eu linko essas duas questões, então eu digo o seguinte, veja, se Deus então diz assim, eu vou salvar você. Você caiu em pecado, você está morto, eu vou te salvar. Por que Deus não simplesmente bateu nas costas de Adão e disse, rapaz, vamos resolver isso aqui. Volta para cá, vamos voltar tudo ao normal. Por quê? Porque Deus é santíssimo. Então, para que eles andem juntos, é necessário haver perfeição e santidade. Uma vez que o pecado entrou, houve a transgressão da lei. A justiça dele precisa ser satisfeita. Então, Deus diz assim, bem, eu amo um povo antes da fundação do mundo, e eu vou salvá-los. Aí a verdade diz assim, veja bem, veja, o amor é verdadeiro, mas a santidade e a justiça e a lei precisam ser vindicadas. Elas foram zombadas, e como é que nós vamos ter misericórdia deles? Aí a lei continua com um problema, dizendo precisa ser satisfeita plenamente. Aí então chega Jesus Cristo e diz assim, então eu vou me fazer homem, eu sou Deus verdadeiro e vou me fazer servo. Eu vou ficar com as duas naturezas verdadeiras, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E vou obedecer a lei, toda ela, cumprindo toda a lei, satisfazendo a justiça, recebendo a penalidade do pecado que deveria cair sobre eles, vai cair sobre mim. Aí então a justiça disse e a lei disseram, então tá ok, então tudo bem. A verdade falou, então tá feito o acordo, você pode ir. Por isso que quando ele cumpre toda a lei, toda a justiça, não é? E aí ele morre recebendo a penalidade de um pecado que ele nunca cometeu, mas por aquele estava morrendo e morreria. Então, naquele momento, foi selado o acordo, a paz, a reconciliação. Nesse momento, a lei foi satisfeita. Tudo foi cumprido. Deixa eu só lhe mostrar um detalhe. Quando você abre sua Bíblia lá no texto de Gênesis 23, Gênesis 26 especialmente, que já é depois da morte de Abraão, certo? Então é dito o seguinte de Abraão, Abraão, meu servo, ele andou nos meus caminhos e guardou toda a minha lei, todos os meus estatutos e todos os meus mandamentos. Gente, você sabe que Adão pecou, ele quebrou a lei de Deus. Como é dito que ele cumpriu toda a lei? Olhe, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, a oração de Salomão. Que o Senhor seja misericordioso para comigo, como o Senhor foi com meu pai, Davi, que andou em todos os teus caminhos, em toda a tua lei, em todos os teus mandamentos, em todos os teus estatutos. Nós sabemos que Davi pecou. Salmo 51 está lá para dizer, e o 32 também. Verdade. Mas aí vem a pergunta, por que é dito que eles cumpriram toda a lei? Porque foi imputada a eles, não foi apenas o perdão de pecado, mas foi imputada a justiça. Lembra disso? Eles são contados como perfeitos, como quem guardou toda a lei. Tanto Abraão como Davi. Tendo eles quebrado, a gente sabe muito bem disso. Não é bajulação da Escritura, é teologia do pacto. Porque eles são tratados
como alguém que nunca cometeu pecado. Porque a justiça de Cristo foi imputada a ele. Deixa eu só lhe mostrar por quê. Se Cristo veio apenas para morrer pelo meu pecado, que é maravilhoso e extraordinário, nós voltaríamos para o estado onde nós nos encontrávamos em Adão, sem pecado. Mas podíamos cair e ir para o inferno. Ele não apenas não morreu pelo meu pecado. Ele morreu pelo meu pecado, mas não apenas isso. A obediência dele foi imputada a mim. A justiça dele foi imputada a mim. Sem a lei ser satisfeita e cumprida, não poderia haver salvação. Agora, uma vez que nós estamos sob a lei, nós estamos sob maldição. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós ainda devemos amar a lei, obedecer a lei, mas não somos mais condenados por ela, porque a maldição foi levada por Cristo. O papel da lei no pacto está no fato de que é necessário a satisfação dela, essa exigência. Então, eu olho para o pecador e digo para ele, não simplesmente Jesus te ama, eu digo para ele, é isso que Deus exige de você. Perfeita obediência. Ele diz, mas como é que eu vou ser salvo? Ele diz, olhe para Cristo e você vai ser salvo. Aí vem a graça do Evangelho. Então a lei no pacto, ela leva o pecador para Cristo. Uma vez que está em Cristo e volta para estar salvo em Cristo, aí nós temos o segundo passo. Segundo passo. Aí agora nós voltamos para a lei. E nós passamos a amá-la. Porque ela não mais me condena. Aí eu posso dizer, a lei ela tem utilidade para a igreja. Ela não apenas é para salvar o pecador, mostrando a incapacidade dele e a santidade de Deus, mas também para a santificação da igreja. Agora, nós vamos obedecer os 10 mandamentos, como Deus nos ensina, para mostrarmos ao mundo quem é o nosso rei, quem é o nosso soberano, quem é o nosso Senhor, como ele quer ser adorado, como nós devemos servi-lo e como devemos viver no mundo, segundo os padrões estabelecidos por ele na sua palavra, na sua lei. Perfeito, pastor. Muito obrigado. As pessoas estão comentando aqui que live maravilhosa, extraordinário. E tem uma imagem no Instagram que é um jovem, um rapaz, que quando ele descobre as doutrinas da graça, ele fica até 4 da manhã assim, ó, com os olhos abertos. E eu posso dizer que eu estou da mesma maneira hoje aqui nessa live, estou aprendendo muito. Está sendo maravilhoso assim para mim, e as pessoas estão comentando muito aqui também. Eu creio que vai ser um divisor de águas essa live, porque a galera que nos segue na página está tendo contato, muitas pessoas, na verdade, está tendo contato agora com a fé reformada. Então eu creio que essa live vai ser um marco aqui na página. E mais uma vez, obrigado, pastor. Prazer. Somos Israel de Deus. Outra coisa da igreja brasileira, eu vou dizer até dos dispensacionalistas, é que eles dividem igreja e Israel. Qual é a resposta da teologia do pacto a isso? Essa divisão. Se há divisão. Vamos, a melhor coisa é analisar a Escritura, né, nesse caso. Vamos pegar aqui o princípio da Escritura. Lembre-se, se alguém perguntar quanto tempo demorou para se escrever o Antigo Testamento, em torno de 15 séculos, e o Novo Testamento, décadas. E você me perguntaria, o que é então o Novo Testamento? Eu diria, é a teologia sistemática do Antigo Testamento. Certo? Paulo, veja como Paulo pega o capítulo 4 para falar sobre justificação pela fé. Aí ele pega 2 exemplos. Ele chama Abraão, diz assim, olha, Abraão não tem do que se gloriar, não diante de Deus. Então ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Certo? Então eu tenho
eu tenho aqui, dentro da minha percepção, que a Escritura Sagrada mostra que a revelação do Antigo Testamento, ela é o fundamento para a teologia paulina. E aí Paulo diz assim, eu vou trazer para vocês, porque ele está escrevendo para judeus e gentios, né? Então ele diz assim, olha, eu vou pegar o pai de Israel, Abraão. Vou mostrar para vocês que Abraão aqui, ele foi salvo pela graça, não pelas obras. Aí ele diz, agora eu vou pegar o rei de Israel, Davi. É na sequência do capítulo 4. Davi diz, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Aí ele diz, olha, tá vendo? A doutrina da salvação pela fé, ela é veterotestamentária. É veterotestamentária. A mesma forma, eu posso pensar da igreja. Deixa eu só lhe mostrar por quê. Vamos pensar o seguinte. Quando você crê no Evangelho de Cristo, é ordenado no Novo Testamento que você seja batizado e se torne membro de uma igreja local, onde você vai ser pastoreado por um pastor e um corpo de presbíteros, que são, na realidade, presbíteros. Certo? Como é que você se torna membro? Sendo batizado. Você creu e é batizado. Então, vamos lá para Romanos 4, verso 9 até o verso 11. O apóstolo Paulo está defendendo outro argumento. Ele diz o seguinte, ora, você acha que a circuncisão ela é necessária para a salvação? Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Aí ele volta para a história do Antigo Testamento. Abraão, ele foi circuncidado antes de crer ou depois de crer? Quando foi que ele creu? Aí diz assim, bem, ele creu no capítulo 12, ele foi circuncidado no capítulo 17. Aí Paulo diz, olha, a ordem da história me diz uma coisa, que o batismo, que a circuncisão é o selo da justiça da fé. Ele creu no capítulo 12 e recebeu um sinal externo, que foi a circuncisão. E aí vem outro elemento. Mesmo isso, ele diz, olha, então, Paulo vai argumentar. Logo, esse é o princípio, claro, né? O caráter externo, quando você se torna membro de um corpo, ele vem depois de você crer. Você creu e depois recebe o selo. Essa é a tese de Paulo no capítulo 4. Então, no capítulo 17, como era que eu pertencia à igreja? Como é que eu pertencia a Israel? Eu tinha que ser circuncidado. Aí eu pertencia à igreja. Isso era todos aqueles que iam pertencer a Israel. Esse é o princípio. Ora, no Novo Testamento, como é que você se torna? Eu não sei se caiu aqui, pelo menos não estou me vendo mais. Tá, a gente está vendo. Tá tudo ok. Pronto, então tá bom. No Novo Testamento, para você se tornar membro da igreja, você recebe o sinal do pacto, que é o batismo. Eu tenho um princípio no Antigo Testamento e o mesmo princípio no Novo Testamento. O que eu tenho é uma mudança. Quando é que a ceia é estabelecida? No dia da Páscoa. Por quê? Você tem uma realidade do Antigo Testamento, uma realidade do Novo Testamento. Por que no Antigo Testamento era Páscoa, derramamento de sangue, era a circuncisão, derramamento de sangue, e no Novo Testamento é o pão e o vinho e a água do batismo? Porque até o derramado sangue de Cristo, que foi definitivo e último, até lá, todo sacramento era com derramamento de sangue. Depois da morte de Cristo, nenhum sacramento tem mais derramamento de sangue. Eles simbolizam o sangue. Porque o sangue de Cristo é suficiente. Aí eu tenho os mesmos padrões do Antigo Testamento no Novo Testamento. Mas agora eu tenho os elementos do período pós-Cristo e os elementos do período antes de Cristo. Mas eu tenho aqui a igreja estabelecida em Israel e a igreja no Novo Testamento. Ora, se você que está nos acompanhando aí, se você for lá para Gálatas, que eu citei do capítulo 3, no verso 10, você vai ver na sequência do texto, a partir do 10, que Paulo vai dizer que Cristo se tornou maldição no nosso lugar. E aí ele argumenta, segue o argumento e lá embaixo ele diz assim, porque para que as promessas de Abraão, ou aquilo que foi prometido a Abraão, chegasse aos gentios pela fé. Você entende? Cristo passa por isso para que aquilo que foi prometido a Abraão fosse nosso. As mesmas coisas.
Só que agora, na dispensação pós-derramamento de sangue. É o mesmo princípio, só que agora sem derramamento de sangue. Nós temos esses elementos no Novo Testamento. Certo? Isso ainda nos faz levar para outro texto, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, você vai lá. Pedro vai dizer que Jesus Cristo é a pedra angular e nós somos sacerdotes e oferecemos sacrifícios espirituais por meio de Cristo. E lá no seu argumento, lá na frente, ele diz assim, né? Quando ele vai e usa termos de Deuteronômio e Êxodo, referindo-se a Israel, que diz: vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Aí no verso 9, Paulo fala isso, melhor, Pedro fala isso, e alguém diz, está vendo? Ele está falando para Israel. Aí no verso 10 ele diz: para vós, que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Você entende? As mesmas promessas feitas a Israel agora são nossas por meio de Cristo. Não existe dois povos, existe um povo, a igreja do Senhor. Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento e a igreja hoje é o Israel de Deus no Novo Testamento. Por meio de Cristo, todas as promessas feitas a Abraão são nossas. Todas elas. E essa é a nossa segurança. Amém, pastor. Quais as implicações da teologia do pacto para a igreja, no sentido prático? E eu quero falar basicamente de duas, que as pessoas perguntam muito aqui na página, as pessoas têm muita dúvida com respeito a essas implicações. O senhor também pode desenvolver outras, mas eu queria tratar no início dessa. O primeiro é sobre o batismo infantil. Muitas pessoas aqui têm dificuldade de entender o batismo infantil. E eu creio que a teologia do infantil, ela tem raiz na teologia do pacto. Se você quer entender o batismo infantil, você tem que necessariamente entender a teologia do pacto. Porque sempre o batismo infantil vai te retornar ela, você analisar ela. E em cima disso, eu quero perguntar, o batismo substituiu a circuncisão? O batismo substituiu a circuncisão? E o senhor também falou um pouco sobre o batismo infantil. Vamos lá. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia, a Bíblia. Eu queria que só a gente pudesse... O texto que eu citei lá de Romanos, no capítulo 4, certo? Eu queria que você tivesse aí, fosse lá abrir essa Bíblia comigo e acompanhar essa leitura a partir do verso 8. Diz assim o texto: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Porque como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Paulo está dizendo, ele creu antes de ser circuncidado. Tá certo? E aí vem o verso 11. Então, só lembrando o 10. Como ele foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. No verso anterior dizemos que a fé lhe foi imputada como justiça a Abraão. Então, ele creu antes de ser circuncidado. Ok? Então, Paulo está combatendo aqui um erro dos judeus. É necessário ser circuncidado para ser salvo. Ele está dizendo não. Certo? Abraão creu, foi salvo no capítulo 12 e foi circuncidado no capítulo 17. Aí vem o 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Veja, para que ele seja tanto da circuncisão como da incircuncisão. Como assim?
para que você não confie na circuncisão, mas em Cristo, isto é, ele creu e foi salvo. E recebeu um sinal externo. Que sinal foi esse? A circuncisão. O sinal é um selo da justiça da fé. Veja bem, preste bem atenção nisso aqui. Ele recebeu um sinal da justiça da fé. Ele creu no verso 9 e 10 desse capítulo e recebeu um sinal que é o selo da justiça da fé. Como nós recebemos o selo do batismo, que é a justiça da fé, nós recebemos aqui um selo também. Abraão recebeu. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que quando Abraão foi circuncidado, ele recebeu um sinal externo da sua fé. Ok? Então, ele creu e recebeu um sinal. Mas aí eu volto para o contexto do capítulo 17 de Gênesis. E lá, nesse contexto que Paulo está citando, ele diz: circuncidarás o teu filho de 8 dias de nascido. O mesmo conceito que tem aqui em Romanos, não foi rejeitado o princípio lá. Não há mudança. Você está entendendo o raciocínio? Uhum. Tendo esse conceito aqui, que é dado em Romanos 4, e aí eu volto para Gênesis 17, Abraão creu e recebeu um sinal. E esse sinal também seria para os seus filhos. Deus disse: eu não sou apenas o teu Deus, mas o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Aí há uma promessa. Ele é selado com o pacto da promessa. De que Deus é meu Deus e Deus dos meus filhos. Não sou eu que estou dizendo que ele pertence a Deus. É o que Deus está dizendo para o meu filho. Você é um filho da promessa. Você é um filho da promessa. Quando alguém diz assim, mas alguém tem de crer para ser batizado, aí alguém vai falar: veja, então, porque isso está lá em Atos, no capítulo 2. Eu queria então que você voltasse comigo para Atos 2. Acho que é importante aqui, né? Atos 2, irmãos, a partir do versículo 16, ele diz assim, vamos lá, vamos para o 17 em diante, mas deixa eu pegar um pouco mais adiante aqui. Vamos lá, o 24 em diante, para não ler muito o texto, verso 24 em diante, diz assim, Atos 2, 24 em diante. Ao que Deus ressuscitou, não é, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro está pregando o evangelho aqui, falando que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. E aqui ele continua no seu argumento, até lá embaixo, no versículo 35. Acompanhe comigo agora. Ele diz: até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele continua falando do evangelho. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui alguém diz: veja, arrependa-se, eu preciso me arrepender. Como uma criança se arrepende? Então ele diz: eu me arrependo para que eu creia. Aí, deixa ele fazer uma pergunta. Quando a Escritura diz assim: todo aquele que não trabalha, não coma, o seu filho morre de fome? Veja, seu filho não trabalha. Concorda comigo? Então, eu não posso pegar uma ordem dada para aqueles que podem trabalhar e aplicar para aqueles que não podem trabalhar.
certo? Mas por que que o meu trabalho sustenta a minha casa? É porque esse é o princípio lógico. Aí veja a sequência do verso. A sequência do verso. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Preste bem atenção nisso. A promessa não é só para vocês que creram, é para os seus filhos também. Você entende? Assim como Abraão creu e recebeu um sinal, e foi dado para que eles dessem aos seus filhos o mesmo princípio. Ele crê e é batizado. Essa promessa não é só para você, é também para os seus filhos. O mesmo princípio se estabelece. Nós temos um padrão bíblico em que a circuncisão do Antigo Testamento ela é substituída pelo batismo no Novo Testamento. Por que eu sei disso? Porque a circuncisão, segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, era um selo externo da fé que ele teve quando creu no Senhor Jesus. Assim como o batismo é um selo externo quando nós cremos, depois de termos crido no seu nome. Mas mesmo sendo um selo externo, foi ordenado a Abraão que os seus filhos fossem circuncidados. E que é ordenado a nós, como princípio, que os nossos filhos sejam também batizados. Pelo mesmo princípio do pacto. Pelo mesmo princípio do pacto. Ora, é verdade que eles não precisarão de um novo batismo quando eles crerem. E é isso que eu digo dominicalmente quando tem ceia do Senhor na nossa igreja. Nós temos um domingo sim, outro não. E quando nós temos ceia, eu digo isso para as crianças que estão ali no culto, e elas participam do culto todo o tempo, do menor ao maior. Eu digo a elas: os seus pais trouxeram vocês nos seus braços. Eles creram na promessa. E eles treinam vocês no Senhor. Eles oram, eles instruem na palavra, para que vocês professem com seus lábios a sua fé. E não venham mais nos braços, venham andando com suas pernas, para professar com seus lábios e se assentar à mesa conosco, para que o Deus dos seus pais seja o seu Deus. O seu Deus. A promessa. Essa é a relação, esse é o motivo pelo qual, basicamente, não é, nós batizamos os nossos filhos. Porque, mesmo sendo uma ordem para os adultos, não foi negado que os filhos recebessem o mesmo sinal, até de 8 dias de nascido. Não podemos confundir a eleição com a fé dos pais. Que a criança vai ser salva pela fé dos pais. Você estava desenvolvendo essa... Porque senão alguém teria que dizer todo mundo que é batizado é salvo. Até o adulto. Entendi. E não é assim. A gente sabe muito bem. Você sabe quem participou da ceia do Senhor? Judas. Na noite que ele foi traído, ele partiu o pão. Verdade. Pastor, voltando à circuncisão, uma pergunta também que é muito comum é: as mulheres faziam parte do pacto? Porque o homem, na circuncisão, o sinal era no prepúcio masculino. E as mulheres? Se precisava do sinal para fazer parte do pacto, onde ficam as mulheres nisso? Como a gente argumenta sobre isso? São duas coisas importantes. Todo pacto ele tem o que se chama de a continuidade e a descontinuidade do pacto, certo? Então, por exemplo, nós temos a circuncisão e a continuidade no batismo, mas há uma descontinuidade. Não há mais derramamento de sangue. Uhum. A Páscoa, certo? E a ceia. Há uma continuidade e uma descontinuidade. Existe uma mudança aqui importante. Então, na antiga aliança, você tem o caráter do homem como representante, o cabeça. E segundo,
era onde havia procriação, onde os filhos eram gerados. Era cortada a carne do prepúcio, como diz o texto sagrado. E a linguagem fala, não é, que era exatamente, tanto é que Moisés vai dizer, cortar o prepúcio do vosso coração, ou circuncidar o vosso coração, que era um aspecto interno, manifestado por esse aspecto externo, né? Era uma fé, era uma graça interna, e aí agora um selo externo que manifestava isso. Ora, se o homem ele é o cabeça, então aqueles que estão debaixo desse princípio estão juntamente com ele. Então, o marido e a esposa e os filhos estão sobre o mesmo princípio. E os homens vão dar continuidade a esse propósito de Deus. Essas mulheres, elas eram sim do pacto, dentro da aliança, certo? Só que elas não eram circuncidadas, obviamente. Como, por exemplo, alguns países, algumas religiões orientais, elas fazem isso com as mulheres. Isso é algo de uma coisa sem precedentes. E no Antigo Testamento isso não existia com mulheres, por razões claras que isso era um princípio da representatividade. O homem representava toda a sua casa. Assim como o marido representava a sua casa, o homem representava toda a sua casa. Aí, esse é um elemento interessante. É interessante, porque se você falar assim, como é que eu posso provar que as mulheres podem participar da ceia? Se não há um texto na Bíblia que diz para ela participar da ceia. Mas é porque é logicamente deduzido das Escrituras. Aqueles que negam as doutrinas que não são expressas em versos, não tem dificuldade em favor disso. Mas sim, as mulheres participam da ceia, porque esse é um princípio claro. Não existe mais homem e mulher. Esse é o princípio claro. Não existe mais escravo ou servo, ou senhor. Todos são um em Cristo. No Novo Testamento, como sinal é água externo, não há mais necessidade da mulher não receber o selo em si mesma. Por isso, ela continua pertencendo ao povo de Deus, agora, nessa mudança da dispensação e naquilo que não permanece e naquilo que permanece no pacto. O que não permanece é o homem só recebendo o sinal e a mulher não recebendo, mas o que permanece é ela, como no Antigo Testamento, ela no Novo também pertence ao povo de Deus, só que agora ela recebe o selo da água do batismo. Então, há uma continuidade e uma descontinuidade. Nessa descontinuidade fica a mudança do modo de estabelecer o sinal, porque Cristo, de uma vez por todas, derramou seu sangue no amar derramamento de sangue. Certo? Então agora todo selo pode ser dado para o homem ou para a mulher. Isso é um princípio que continua. Por isso, você vai encontrar claramente na Escritura, em Atos, por exemplo, Lídia, ela e a casa dela sendo batizados. Certo? Então, é um sinal claro. Então, há uma mudança clara nesse princípio. Há uma continuidade e há uma descontinuidade. E a continuidade é que elas continuam pertencendo ao pacto, só que agora elas recebem o sinal, assim como os homens recebem também. Entendi. Alguns batistas, que são não sei como eles enxergam a teologia do pacto, né? Mas tem batistas que são pactuais, vamos dizer assim. Eles falam que... Outro dia eu estava vendo uma argumentação de um pastor e ele falando que para uma criança ela não deve ser batizada porque ela não é regenerada. O batismo só deve ser reservado para uma pessoa que é regenerada. Certo. Então, por isso que eles argumentam isso para dizer que não batiza criança. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Veja, se eles batizam porque a criança é regenerada, não é? A gente não batiza porque a criança é regenerada, a gente batiza porque é crível a profissão de fé daquele que diz ser crente. Eu não tenho percepção para descobrir se a pessoa é regenerada. Porque toda pessoa que era batizada ou se é regenerada nunca se perdia. Porque não há um regenerado que se perde. Entende? Então, só a palavra regenerado aí acabou tudo. Porque não há sentido nesse termo regenerado. Né?
O catolicismo romano defende que o indivíduo ele é regenerado quando batizado. Aí é outro princípio, é outro erro. Sim. Né? A Bíblia defende, Abraão creu e ele recebeu um selo externo. Ele não foi ele não creu, ele não foi regenerado quando foi circuncidado, quando ele creu. Entende? A fé é esse sinal de que a alma dele viveu, a alma dele renasceu. Né? Então, essa relação não é incompatível. Esse conceito de que tem que ser regenerado, a gente não batiza ninguém porque é regenerado. Há um pressuposto que é regenerado, mas se é regenerado de fato, nunca vai se perder. Então pode batizar que ninguém se perde. Entendi. Aí não vai funcionar. Verdade. E também tem as pessoas falam, eu não batizo o meu filho, eu não batizo o meu filho, mas depois eles consagram lá na frente. Os batistas, muitos irmãos batistas, eles fazem isso. E muitas das vezes eu falo para eles, mas meu filho faz parte da aliança. Ele ouve a pregação. Ele está no meio do povo de Deus. Ele experimenta tudo aquilo que o povo experimenta, eles experimentam. É uma das coisas que eu falo para eles. E por que, então, ele não é considerado um filho da aliança? Eu sempre falo isso para eles. Se ele experimenta tudo que nós experimentamos. Lá na igreja mesmo, o pastor, quando ele está pregando, muitas das vezes, ele olha para as crianças e dá uma palavra direcionada do sermão para as crianças. Excelente. É como se a criança ela faz parte do povo de Deus. Ela é um crente em Jesus. Na igreja presbiteriana, eles são membros não comungantes. Eles são batizados e entram no hall de membro da igreja. É verdade. Tanto que meu filho, quando a gente foi aceito lá na igreja, ele falou, papai, agora eu sou membro da igreja. Ele saiu espalhando, falando isso para todo mundo. Até o pastor, agora eu sou membro da igreja. É isso mesmo. E uma das coisas que o Senhor... Agora, e sobre o domingo, pastor? O dia do Senhor, é outra dúvida muito... Toda vez aqui as pessoas perguntam sobre isso. A gente já postou alguns vídeos, já postou artigo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o dia do Senhor. Veja, como a teologia do pacto defende essa questão do dia do Senhor? Quando nós pegamos o texto de Êxodo capítulo 20, né, e tem lá os 10 mandamentos. E no 4º mandamento ele diz que nós devemos guardar, né, lembrar do 7º dia, ou lembrar do dia de descanso, melhor dizendo. E a palavra Shabat em hebraico é descanso. Né? Ele manda lembrar e diz o seguinte em Êxodo, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 5, onde a lei é repetida, está lá no capítulo 5 de Deuteronômio, você pode ir lá e procurar. Quando ele for lidar com o 4º mandamento, ele diz, porque vocês eram escravos na terra do Egito, e o Senhor vos libertou de lá, por isso vocês devem guardar o dia de sábado. E que coisa interessante. O mandamento permanece de Êxodo e Deuteronômio. Só que é uma mudança aqui no fundamento. Enquanto em Êxodo é a criação, em Deuteronômio é a libertação, a redenção. Vocês vão ser libertos da terra do Egito. Porque vocês eram escravos e foram libertos de lá. Por isso vocês têm que guardar o dia de sábado, o dia do Senhor, o dia de descanso. Então, o que é exatamente descanso? Deus, quando completa toda a sua obra. Então, Deus trabalhou e descansou no 7º dia. Ele completou toda a obra no 6º dia. O que significa dizer que Deus, tudo que ele criou em 6 dias. Não há nada mais para ser criado posteriormente. Certo? Então, ele governa o mundo pela sua providência. Mas todas as coisas foram criadas até o 6º dia. Você não tem mais criação posterior. Certo? Tudo é criado até o 6º dia. Então, quando se conclui a obra da criação, Deus descansa. Quando você associa o descanso à libertação do cativeiro, aí eu vou lá para Hebreus, no capítulo
no capítulo 4, quando ele fala, nós que cremos entramos no descanso. Ele diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus. E aí ele faz uma comparação entre, ele diz o seguinte, todos nós que trabalhamos entramos no descanso, assim como Deus descansou das suas obras. E aí há uma discussão importante, porque ele está falando que nós somos libertos em Cristo. E quando nós cremos, nós entramos no descanso. Está lá, Hebreus 4, verso 2 e 3. Nós que cremos, entramos no descanso. Nesse aspecto, quando foi que Cristo terminou a sua obra da redenção? Que é a recriação do mundo, quando ele ressuscita dentre os mortos. Que é o mundo refeito, onde se tem uma nova criação, onde Deus levanta pessoas para viver para ele, pelo poder do Espírito Santo. Nesses termos. Certo? Então, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, termina. O que eu tenho agora é a intercessão. Ele vive a interceder por nós. Ele intercede com base na sua obra redentora. Então, não há nada mais para ser feito para a minha salvação. Cristo não orou por Judas, ele orou por Pedro, porque ele não morreu por Judas, ele morreu por Pedro. Pedro negou a Cristo e foi preservado. Judas negou, vendeu a Cristo e foi condenado. Ele intercede por aqueles que ele morreu. Certo? Então, a obra da redenção, a intercessão, é baseado na obra da redenção. Então, tudo que era para ser feito foi feito quando ele ressuscita dentre os mortos. Encerra aí a obra da redenção. Agora, preste atenção nisso, né? O mundo é criado, o mundo é recriado em Cristo. Depois da ressurreição, nós temos... Quando é que Cristo ressuscita dentre os mortos? Primeiro dia da semana. Aí você vai entender o logicamente deduzido da Escritura. Pastor, mas não tem um versículo que diz, guarde o domingo. Você sabe que você que ama o domingo, mas nega a doutrina do pacto, ou batismo infantil, com base na afirmação de que não existe um versículo, né? Você vai ter dificuldade para guardar o domingo, porque também não tem um versículo dizendo isso. Mas há uma teologia logicamente arregimentada nela. E onde é que eu quero chegar? João capítulo 20. Você que está me ouvindo, abra sua Bíblia em João 20. Você vai ver que no verso 1 tem lá, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. No verso 18 e 19 do mesmo capítulo, os judeus estão reunidos no fim daquele dia, no domingo, com medo dos judeus. Os discípulos estão com medo dos judeus, e eles estão ali dentro de um lugar. Cristo chega depois da ressurreição e diz, Pai, seja convosco. 8 dias depois, em João 20, verso 23, e o 26 particularmente, o 26 ele diz assim, 8 dias depois, no domingo, eles voltam a se reunir. E que coisa interessante. João, ele não precisa declarar, ele apenas mostra o movimento. No primeiro dia ele ressuscita, eles se reúnem. No outro domingo, eles estão de novo reunidos. E Cristo chega no meio deles e diz, Pai, seja convosco. O sábado, o dia do descanso, o princípio do descanso não mudou. 1:7. Antes da ressurreição, era o sábado, o 7º dia. Dia de descanso. Depois da ressurreição, é o primeiro dia da semana que a igreja passa a se reunir. Isso já é historicamente manifestado imediatamente após a ressurreição de Cristo. Não guardar o dia do Senhor é o quarto mandamento. Sem dúvida. Jesus quebrou o dia do Senhor, quando ele... Muitas pessoas dizem, afirmam isso. Jesus quebrou o sábado, o dia do Senhor. Essa pergunta ela poderia ser jogada contra as afirmações que eu já fiz. Cristo cumpriu a lei e nunca cometeu um único pecado. Logo, ele nunca quebrou nenhuma lei. No aspecto geral. O que Cristo fez com o sábado? Então eu vou usar uma figura de um livro que trata do tema. Ele diz o seguinte.
o dia do Senhor era deleitoso, Isaías 58, verso 13 em diante. O dia do Senhor é deleitoso, dia de alegria. Aí os fariseus chegam e dizem o seguinte, ora, a lei de Deus é muito boa, nós vamos proteger a lei de Deus, nós vamos criar leis para proteger a lei. Aí eles vão criando um monte de leis. Não pode andar tantos quilômetros, não pode isso, não pode aquilo, para que você não quebre a lei. E aí aquele jardim que era delicioso, agradável, ninguém podia entrar mais. Criaram tanta cerca nele que ninguém entrava mais. Aí virou aquele negócio cheio de mato, de matagal, ninguém sabe. Aí chega um dia e diz assim, uma nova administração diz assim, rapaz, que era esse lugar aqui, parece que era bonito. Ele disse, isso aqui era um lindo parque da cidade, mas fecharam, criaram tanto mato, ninguém consegue mais usufruir. Aí a administração disse, não, eu vou limpar. Então ele começa a limpar. Aí ele se encontra com os fariseus. Aí diz assim, ora, os teus discípulos, eles colheram comida no sábado. Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, se há necessidade, você tem de fazer. Veja, Entendi. não é bom que eu saia para comer fora no domingo. Mas se for necessário, eu vou fazer. Se eu morrer de fome por isso, então eu estou pecando. Se eu matar minha família por isso, eu estou pecando. Eu tenho que me organizar para não sair. Não sair é por necessidade. Organizar minha vida para não sair. Você entende? Há um aspecto aqui que Jesus chega e diz, eu vou limpar isso aqui, vocês não usam porque estão usando mal. Né? Mas, Senhor, o Senhor curou alguém da mão ressequida no sábado. Ora, você tem um animal, cai no buraco, você não vai tirá-lo. Eu não vou restaurar a saúde de um homem. Então, é o dia da misericórdia. Jesus está dizendo, eu vou limpar esses excessos. Esse é o dia que você tem que exercer misericórdia para com o outro. É o dia que você tem que gastá-lo em culto público e privado. É o dia em que você também vai naquilo que é necessário satisfazer suas necessidades, que são necessárias. Mas nunca use o argumento para quebrar a lei de Deus. Não é necessário. Não, é porque você não ama o dia do Senhor e você não se organiza para guardar esse dia como a Bíblia ensina. Mas o que Cristo faz não é quebrar a lei, é limpar esse parque dizendo agora vocês podem usufruir. Usem de maneira correta. Né? Tem misericórdia das pessoas. Se é necessário, faça e use esse dia para me adorar na igreja, em casa. Esse é o princípio do dia. Entendi. Nós falamos de duas implicações da teologia do pacto para a igreja. Falamos sobre o batismo infantil e falamos sobre o dia do Senhor. Pelos estudos que o senhor tem feito dessa doutrina, qual outra implicação o senhor acha assim necessário a gente tratar aqui neste momento? Culto a Deus. Por exemplo, quando você tem, por exemplo, festa da colheita nas igrejas, festa da trombeta, todas essas festas apontavam para Cristo e Cristo cumpriu toda a lei cerimonial. Então hoje, o culto a Deus ele é simples, como ordenado por Ele, onde se prega a palavra, ora, lê a Bíblia, canta essas escrituras. Você tem um padrão bíblico organizado, certo? Então o pacto, ele mostra que Deus é adorado no período do pacto, como ordenado por Deus, mas que aquilo tinha um momento importante na revelação, e quando Cristo chega, não precisa mais. Veja, o sacramento do batismo é feito no culto. A ceia do Senhor é feita no culto. E veja a transformação que houve. Assim também, os elementos do culto. Você tem no Antigo Testamento, você não tem mais, não é, o incenso, você não tem os paramentos do sacerdote. Você tem hoje a simplicidade. A pregação da palavra de Deus, a oração, a leitura da palavra, o cântico das escrituras, né, ou o cântico que está de acordo e, de preferência, essencialmente escriturístico. Né? Isso, então, você tem um culto bíblico pactual.
E aí tem um outro aspecto. O culto é pactual porque ele é dialogal. Deus fala e nós respondemos. Vou lhe dizer mais ou menos como é a liturgia da igreja local que eu pastorei. Então nós começamos com a chamada santa convocação, ou vocação, ou chamado para o culto. Vinde, adoremos ao Senhor. Então eu sempre digo, Deus está falando conosco. E a igreja responde, orando. Então há uma oração, onde nós adoramos a Deus, dando graças pelo aquele chamado. E aí nós respondemos cantando a Ele um cântico de louvor. Aí nós lemos a sua palavra. Deus está falando com a sua lei. Aí nós respondemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Aí Deus fala de novo na sua palavra. Os teus pecados estão perdoados. Aí nós respondemos com uma oração de ações de graças e súplica. Depois nós lemos a Bíblia, domingo após domingo, um capítulo pela manhã e um capítulo à noite. Nós já lemos o Novo Testamento todo, nós estamos já mais do meio do Novo Testamento de novo, e nós já estamos terminando o livro de Jó, lendo o Antigo Testamento, um capítulo do Antigo de manhã e um capítulo novo à noite. Então Deus fala com a igreja. Aí nós cantamos um cântico de preparação, onde nós vamos ouvir Deus falar por meio da pregação. Deus fala por meio da pregação, e a igreja responde com um cântico, onde aquilo que foi ouvido e aprendido, nós cantamos como louvor a Deus. E aí nós encerramos com a oração. O culto é um diálogo pactual, onde o soberano fala e os seus servos respondem, onde o nosso Salvador fala e os crentes que amam a Ele respondem. E então o culto ele tem essa estrutura pactual. Certamente é uma área que tem que ser mais explorada quando nós falamos de pacto.